tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de vocês. Quero convidá-los a continuar ouvindo a voz do Senhor, tendo em vista que já temos escutado de maneira nítida através das canções, mas eu quero impulsionar a escutar de maneira ainda mais reflexiva aquilo que Deus tem separado para falar contigo nessa tarde. A gente vai fazer a leitura bíblica no Evangelho escrito pelo irmão Lucas, no capítulo 23, apenas 2 versículos da palavra do Senhor, que são os versículos 42 e 43. Dando sequência à nossa série de mensagens, sendo que hoje, de maneira específica, o nosso título será Desesperado. Em tempos de desespero, Deus tem uma palavra para o teu coração. Lucas, capítulo 23, versículos 42 a 43, diz assim: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. O Todo-Poderoso é o livramento que os homens tanto aguardam. Momentos críticos, tais como esse que estamos vivendo, servem para nos fazer refletir o quanto somos carentes da ajuda divina. Você já parou para pensar que momentos delicados provocados pela pandemia nos tornam impotentes e nos fazem pensar o quanto nós precisamos de uma força sobrenatural, o quanto nós precisamos daquele que nos criou, daquele que nos sustenta? É uma reflexão interessante que precisamos fazer. Se já acreditávamos o quanto éramos dependentes do Senhor, o momento atual, ele, de certa maneira, enfatiza essa necessidade e essa carência. Até mesmo aqueles que imaginavam não precisar de uma força extra, de uma força espiritual, precisam refletir a respeito dessa verdade. A forma como Deus atendeu o ladrão da cruz, mencionado aqui nessa passagem bíblica, tem muito a nos dizer. A forma como Jesus reagiu ao pedido de socorro de um homem desesperado que estava ao seu lado no Monte Gólgota, nos apresenta verdades interessantes que podem nos ajudar a enfrentar o atual quadro deste mundo. Eu gostaria de convidar você a pensar sobre essas verdades, sendo a primeira delas a seguinte: Jesus está próximo do desesperado. Jesus está próximo do desesperado. Eu não sei se você sabe, mas a cruz era um instrumento do Estado para executar criminosos de alta periculosidade. Era uma espécie de cadeira elétrica daquele tempo, dos tempos bíblicos. Ladrões, estupradores, assassinos e outros infratores que fossem considerados irrecuperáveis pelos tribunais, eram sentenciados à crucificação. Além de letal, a morte de cruz era lenta e dolorosa, pois o objetivo era castigar através da dor os criminosos. A crucificação era uma espécie de vingança do Estado sobre aqueles que haviam cometido crimes terríveis. A ideia de ser crucificado causava pânico em qualquer pessoa.
qualquer indivíduo que fosse condenado à cruz, que se tratava da penalidade máxima daquele tempo, se sentiria num profundo desespero. O episódio escrito pelo irmão Lucas, no Evangelho que carrega o nome dele, apresenta Jesus sendo crucificado ao lado de um malfeitor. Se você ler os versículos que antecedem a leitura base dessa mensagem, você vai perceber que na realidade foram 2 criminosos que foram crucificados junto com Jesus. Por uma questão da mensagem, nós focaremos tão somente em um deles. Esse que dialogou com Jesus nos versículos 42 e 43. Como eu disse agora há pouco, qualquer pessoa que fosse pendurada na cruz seria tomada pelo desespero. Com certeza era essa a situação daquele que estava ao lado do mestre, sendo crucificado, pendurado naquele madeiro. Além da dor que estava sentindo, aquele indivíduo também cultivava a incerteza do seu futuro espiritual. Duas questões o atormentavam. Tanto a questão da dor física, como também a incerteza do seu futuro espiritual. Eram verdadeiros assombros sobre ele nos seus últimos momentos de vida. Em meio a esse desespero, a Bíblia diz que ele olha para o lado e visualiza Jesus. A Bíblia Sagrada costuma nos ensinar nos detalhes. Quando nós lemos a Bíblia com o devido cuidado e com o coração aberto, a gente consegue descobrir palavras de alento. Um homem que estava tomado pelo desespero, um homem que estava sendo castigado no seu corpo, na sua mente e na sua espiritualidade, olha para o lado e vê Jesus. O mestre aparece próximo daquele que estava desesperado. Você consegue entender o que Jesus está falando com você nesse momento da palavra? Ele estava do lado de quem estava em desespero. Sabe o que a gente aprende, meu irmão e minha irmã? Nos momentos de dor e desalento, Jesus não se afasta de nós. Nos momentos críticos, Jesus permanece ao nosso lado. Quando formos tomados pelo pânico e desespero, se olharmos de maneira espiritual para o nosso lado, visualizaremos Jesus. É curioso porque a mesma dor que o ladrão sentia quando estava sendo crucificado, Jesus também estava sentindo. Os mesmos cravos nas mãos, os cravos nos pés, as dores musculares e a perda de sangue que aquele infrator estava sentindo no seu corpo, Jesus também estava sentindo. Isso indica que o mestre conhece e se empatiza com a nossa dor. Aquele homem percebe que Jesus conhecia a sua dor, pois estava sofrendo na pele o mesmo que ele estava sofrendo. As dores que você passa por conta da pandemia ou por outras razões, Jesus conhece. Hebreus capítulo 4 nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores. Jesus é empático com aquilo que eu e você passamos. Um dos grandes temores de quem contrai a Covid-19, tão noticiada esse último ano,
Um dos grandes temores de quem sofre esse tipo de contaminação é ficar sozinho no hospital. Conheço algumas pessoas que falam para mim que não tem medo necessariamente da doença, do novo coronavírus. O receio delas é ter que ficar isoladas no hospital. Os irmãos devem saber que por conta das regras sanitárias, muitos enfermos estão isolados na unidade de terapia intensiva. Eles não podem compartilhar os seus momentos difíceis com quem mais ama. Eles são obrigados a enfrentar as suas dores e talvez os seus últimos momentos de vida sozinhos. Se podemos elencar algo pior do que a dor, é a dor associada à solidão. Não ter ninguém que possa nos amparar em meio àquilo que estamos sentindo é pior do que a própria dor que nós sofremos. Em dias sombrios, precisamos nos apegar naquele que permanece ao nosso lado em todo o tempo. O ladrão da cruz não tem o seu nome citado na Bíblia. A tradição o chama de Dimas, mas não podemos afirmar categoricamente. Ele é apresentado como um criminoso que estava sendo crucificado por conta dos seus delitos, por justa causa. Ele mesmo reconhece isso, que estava ali por uma questão de justiça. Mas enquanto está sofrendo, ele percebe que Deus não o havia desamparado, ele não estava sozinho. Jesus estava do seu lado, Jesus permanecia próximo. Ele descobre primeiro do que eu e você, que no momento de dor, no momento de aflição, no momento de desespero, Jesus não nos deixa solitários. Não ficamos sozinhos em meio à dor. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Vai aparecer aqui na tela. Depois você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados. Pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Não tenha medo. O Senhor, Deus de vocês, os acompanhará. O texto é enfático. Ele nunca nos abandonará. Jesus estará ao lado de quem está desesperado. Jesus não está longe daquele que sofre algum tipo de desespero. Lembre-se disso. Se você se encontra em pânico, se você se sente sozinho, se você está tomado pelo desespero, lembre-se, você não está sozinho. Jesus estará ao seu lado. Segunda verdade que eu aprendo nessa história do ladrão da cruz é a seguinte: Jesus é a esperança de vida eterna para o desesperado. Jesus é a esperança de vida eterna para o desesperado. O contexto bíblico, eu li apenas 2 versículos, mas se você ler alguns versículos anteriores, você vai descobrir, vai perceber que o ladrão da cruz possivelmente tinha visto ou ouvido falar de Jesus. O versículo 41, por exemplo, apresenta este homem falando sobre a inocência de Cristo. Ele diz que a razão da sua crucificação era justa, mas Jesus era um homem inocente. Está claro que ele já tinha ouvido falar de Jesus ou tinha visto o comportamento do mestre. Ele sabia que as razões pelas quais Jesus estava ali na cruz eram diferentes das suas. Cristo não era um malfeitor
pagando pelos seus próprios pecados. Sua morte tinha uma conotação espiritual. E o ladrão, apesar dos seus pecados, percebe isso. Percebe que aquela morte de Jesus, ela tinha um efeito espiritual sobre os pecadores. Em condições normais, seria natural o ladrão da cruz pedir a Jesus que amenizasse a sua dor, ou até mesmo lhe livrasse daquela situação. São reações comuns de pessoas que passam pelo sofrimento. Geralmente, quando estamos acamados, num leito de hospital, pedimos a Deus a cura e o livramento da morte. Quantas vezes, ao sermos acuados, enquanto estamos sofrendo riscos de morte, clamamos por misericórdia, para não sofrermos um dano maior? Seria natural que esse ladrão, ele pedisse a Jesus que o ajudasse. O outro companheiro de crucificação agiu dessa forma. Ele pediu a Jesus que o tirasse da cruz. Mas ao invés disso, esse camarada, que é visto conversando com Jesus nos versículos 42 e 43, faz um outro tipo de pedido. Ele não pede a Jesus para amenizar a dor que ele sentia nas mãos, que ele sentia nos pés, que ele sentia no corpo. Ele não pede. Ele não pede a Jesus que o tirasse da cruz. Ele não pede. Apesar do seu desespero, ele faz um outro tipo de pedido. Está escrito no versículo 42. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, dependendo da tradução. Por incrível que pareça, a preocupação dele não era sair ileso da crucificação. Seu desejo não era se livrar da morte, era garantir o perdão divino e a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos esquecer que a nossa vida neste mundo é passageira. O número de óbitos apresentado diuturnamente nos noticiários nos apresenta uma realidade que vai acontecer conosco independente da pandemia. A morte vai bater na nossa porta mais cedo ou mais tarde. Se não formos para o obituário por causa da Covid-19, uma outra razão nos encaminhará para a sepultura. Estamos fadados a morrer. E precisamos ter a reflexão que este homem também teve. Não nos preocuparmos somente com a vida terrena, porquanto ela seja efêmera. Precisamos nos preocupar com a vida após a morte. Este homem nos ensina que nossa história não termina quando morremos. A sua história não tem um ponto final na sepultura. Você sabia disso? Seja você crente ou descrente, a tua história não se encerra na lápide do teu velório. Não. Quando Jesus instalar o seu reino neste mundo, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e prestarão contas com Deus. O ladrão da cruz tinha conhecimento que em algum momento Jesus instalaria o reino de Deus na terra. Existem promessas bíblicas. Por diversas vezes a Bíblia fala que Jesus virá a este mundo, fará nova todas as coisas, mas antes que o seu reino seja implementado, os mortos ressuscitarão para prestarem contas diante de Deus. É por isso que o ladrão da cruz se preocupa com a sua vida espiritual
muito mais do que com a saúde do seu corpo. Não há nenhum problema você se preocupar com sua integridade física. Mas a tua saúde não pode te iludir. Todos nós temos um encontro com a morte. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que enfrentar a sepultura. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado de um homem, o pecado entrou no mundo inteiro e por causa disso veio a morte. Nós estamos fadados a voltar para o pó. Do pó fomos tomados, ao pó voltaremos. O ladrão da cruz, por incrível que pareça, tinha essa consciência. Ao invés de pedir a Jesus para tirar a sua dor, ele pede a Jesus para que se lembre dele no seu reino, para que perdoe os seus pecados, para que lhe garanta a vida eterna. Gostaria de fazer uma pergunta para mim e para você, para nós respondermos internamente. O que será de nós quando morrermos? O que será de mim e o que será de você? Diante de tanta gente morrendo, precisamos refletir a respeito dessa pergunta. Assim como o ladrão da cruz, precisamos nos preocupar com o nosso futuro espiritual. Não é somente nos preocuparmos em não sermos contaminados. Não é somente nos preocuparmos com a profilaxia, para não sermos atingidos pela Covid-19. Não! Nós tomamos os devidos cuidados, mas temos que nos preocupar porque um dia a morte nos alcançará. E o que será de nós? A palavra do Senhor exaustivamente afirma que Jesus é o único. Ouça isso. Jesus é o único que nos oferece segurança para além da vida. João 6,46 vai aparecer aqui debaixo da tela. Ouça-me e leia a palavra de Deus. Palavras do nosso Mestre Jesus. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Todas as vezes que Jesus lhe repete a expressão verdade, ele está dando destaque àquilo que ele está falando. Por isso que ele diz, em verdade, em verdade. É uma verdade que merece ser ouvida repetidamente. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Vivemos num período de diversidade, de relativização das verdades. Surge uma ideia de que o importante é ter uma vida espiritual ou religiosa. Não importa como você crê, não importa em quem você crê. Isso é muito bonito de se ouvir, mas não passa de uma mera retórica. Não tem efeito espiritual algum, segundo a Bíblia. Sabia disso? Não tem efeito espiritual algum. Porque Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Atos 4,12 diz que debaixo do céu não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Se não for por Jesus, não há vida eterna. Não será possível vencer a morte. Por isso que ele diz, aquele que crê em mim, é preciso crer em Jesus. Crendo em Jesus, a gente tem a certeza que ainda que o nosso corpo adoeça, ainda que venhamos a morrer, ainda que sejamos vítimas da Covid-19 ou de qualquer outra moléstia, temos a garantia que o Senhor Jesus nos assegurará a vida eterna ao seu lado. O Senhor Jesus nos garante que viveremos eternamente com Ele. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz:
Eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem. É assim que a Bíblia chama a morte, de sono. Segundo a Bíblia, quando morremos, nós estamos dormindo. E a palavra diz que nós não podemos ser ignorantes a respeito disso. Porque em dado momento, Jesus despontará no céu. Jesus despontará no céu. E aquele que estiver dormindo em Cristo será ressuscitado. Aquele que estiver vivo será transformado. E tanto o que for ressuscitado com Cristo, como aquele que estiver vivo com Cristo, serão arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, para viver eternamente com Ele. Que maravilha, meus irmãos! Quando o mestre ouve o pedido do ladrão da cruz, o ladrão diz no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus garante perdão e salvação àquele homem. Versículo 43 de Lucas 23 diz, palavra do mestre, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quem está garantindo não é o pastor Wilbert, quem está garantindo é Jesus. Jesus poderia livrá-lo da morte, mas essa não era a sua vontade. Nem sempre a vontade de Jesus é que sejamos curados. Você sabia disso? A gente pode orar pela cura, mas às vezes a vontade dele é que nós venhamos a morrer. Nem sempre Jesus vai nos curar de uma enfermidade ou nos livrar da morte. Nos momentos de desespero, podemos pedir a Deus que nos livre. É legítimo isso. Mas antes de qualquer coisa, precisamos nos consertar com Deus, a fim de que Ele nos garanta a vida eterna. Se Ele nos livrar da enfermidade, amém. Mas se não for essa a sua vontade, teremos assegurados a nossa salvação. Evidentemente que o ladrão da cruz, isso é uma doutrina bíblica, ele não foi direto para o céu. Entenda bem o que eu vou explicar agora. Até porque Jesus, quando morreu, não foi direto para o céu. Jesus foi direto para a sepultura. A forma como Jesus falou para aquele ladrão era para que ele tivesse naquele momento a garantia e a certeza que estaria salvo. Porque assim que ele morresse, os dias passariam rapidamente. Quando morrermos, nós estaremos num sono profundo e nós não veremos o tempo passar. A ressurreição vai parecer imediata. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele homem. Do contrário, seria uma contradição bíblica. Jesus não foi direto para o céu. Então logo, aquele ladrão não foi direto para o céu. Mas Jesus estava garantindo que ele seria salvo. O ladrão estaria aguardando Jesus voltar. Em Deus ele pôde morrer tranquilo, acreditando que a morte não seria o seu fim. É complicado falar disso, né? Morrer tranquilo. Quem é que vai digerir isso assim rapidamente? Vamos morrer tranquilo. Mas precisamos aprender a possuirmos algum tipo de tranquilidade na hora da morte. Podemos até sentir medo de morrer. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas é necessário que nos apeguemos naquele que venceu a morte e que nos livrará dela no dia da grande ressurreição. É exatamente isso que a palavra de hoje vem nos dizer. Jesus não quer apenas curar. Jesus não quer apenas te proteger, conquanto Ele tem esse poder. Jesus quer que você reflita que existe algo muito maior do que a vida terrena. Que a morte é uma verdade. Ainda que não morra mais ninguém na pandemia, vai muita gente morrer, inclusive eu e você, em algum momento, mais cedo ou mais tarde. E o que será de nós quando morrermos? Quais são as nossas garantias futuras? Jesus é o único que pode garantir
algo melhor depois da morte. Vivemos dias de desespero, é verdade. Lembremos que Jesus está do nosso lado, não estamos sozinhos. Ele está do nosso lado, nos ajudando a superar toda e qualquer circunstância. E além disso, está nos oferecendo uma vida eterna, uma vida perfeita. Apocalipse diz que ali, quando nós formos ressuscitados e vivermos no reino de Deus eternamente, não haverá mais enfermidade, não haverá mais distanciamento social, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, porque as primeiras coisas se passaram. Nós viveremos uma vida perfeita eternamente com o Senhor. E esse é o desejo de Deus para você que me assiste. Não é só um desejo para quem já é evangélico, é um desejo para todos. 1 Timóteo 2, versículo 4, a Bíblia afirma que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas a condição para a salvação é Jesus. Não há outro modo. Ele é o Salvador de todos os homens. Deus enviou Jesus ao mundo para que todo aquele que nele, somente nele crê, tenha a vida eterna. A palavra do Senhor hoje nos ensina a importância de nos prepararmos para esse encontro glorioso com o Filho de Deus. Isso nos ajuda a vencer qualquer desespero. Claro que se formos acometidos dessa enfermidade, vamos lutar pela vida. Queremos viver. Mas se não for a vontade de Deus nos curar, estaremos seguros na mão do Pai. E na certeza que um dia Cristo ressuscitará o nosso corpo para nunca mais morrermos. Você que me assiste, que perdeu um ente querido, seu coração aperta, porque ele foi vencido, seja pelo coronavírus ou por outro problema que o levou a óbito. Essa palavra precisa trazer alento ao seu coração. O Senhor promete que vai ressuscitar aqueles que dormiram nele. E você que está vivo ainda não fez o concerto com Deus. É tempo de fazer esse tipo de aliança. Não podemos esperar mais. Aquele homem estava no seu último momento. Eu e você podemos estar vivendo o último momento da nossa vida. Nos consertemos com o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Nós vamos orar. Vamos conversar com o Senhor. Eu vou orar por pessoas enfermas. Eu vou orar para que Deus cure. Eu vou orar para que Deus liberte. Tem muita gente em pânico. Cresce o número de pessoas atormentadas psicologicamente nesses dias. Eu tenho tratado muita gente. Em desespero. Muitas famílias arruinadas emocionalmente. Eu vou orar porque Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que sossega. Deus é o Deus que trata. Nós vamos orar, nós podemos dizer para Deus todas as coisas que nos sucedem. Porque Ele está do nosso lado, lembra? Que Ele estava do lado do ladrão da cruz. O ladrão era o malfeitor e Jesus não o abandonou. Não importa o quão pecador você seja, Jesus está do seu lado. Abra o seu coração, converse com Ele. Mas não permaneça nos seus pecados. Não seja simplista demais no seu relacionamento com Deus e querer Jesus apenas para essa vida. Paulo diz, se agirmos assim, somos os mais miseráveis dos homens. Pense na sua vida futura. Aproveite, faça uma reflexão. Se remonte diante de Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Mantenha um compromisso com o Senhor, para que Jesus garanta a sua salvação e a sua vida eterna. Maravilhoso Deus, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Nós falamos tanto do teu poder de cura, de livramento, de proteção, que se não tomarmos cuidado, nos esqueceremos que nossos corpos são mortais, que mais cedo ou mais tarde nós morreremos. Independente da pandemia, nós vamos morrer. O que nós podemos fazer é olhar para aquilo que aconteceu lá no Calvário. Um daqueles criminosos que estava sendo crucificado agiu de uma maneira exemplar.
referencial. Ele olhou para Jesus, que compartilhava um momento de dor, e pediu ao mestre que o perdoasse e garantisse a sua salvação. Eu oro, meu Deus, pelos enlutados, eu oro pelos acamados, eu oro pelos aprisionados, eu oro pelos solitários. Mas não quero somente limitar a minha prece a bênçãos materiais, a bênçãos terrenas. Seria simplório demais de minha parte, depois dessa palavra, não me preocupar com a vida futura daqueles que me assistem. O Senhor garantiu o ladrão da cruz que ele teria a sua salvação assegurada. Somente o Senhor tem esse poder, porque a vida está na tua mão, a vida eterna está sob os teus cuidados. Não basta termos uma vida religiosa, não basta sermos boas pessoas, precisamos da tua graça, porque pela tua graça nós somos salvos, por meio dela alcançamos a vida eterna. Nos ajuda, Senhor. Incomoda-nos se estamos por acaso vivendo em algum tipo de pecado. Incomoda este, meu Deus, que permanece nas algemas da iniquidade, do vício, para que reflita, para que se arrependa, para que vá em direção a Jesus e tenha os seus pecados apagados pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, leve essa palavra de vida eterna para os corações que me assistem. O que adianta, Senhor, sermos curados e protegidos da Covid? O que adianta sermos consolados se nós não tivermos a nossa salvação assegurada? O que adianta? Tudo isso não terá utilidade alguma naquele dia, quando o Senhor entrar no seu reino. Meu Deus, olha para nós. Olha, Senhor, para o nosso coração. Perdoa, meu Deus, aqueles que se arrependem dos seus pecados neste momento. Que a mesma garantia que o Senhor deu ao ladrão da cruz, concede aos teus filhos, concede àqueles que me assistem, ó Deus. Em nome de Jesus. A vida eterna é uma certeza, Senhor, e não queremos ficar fora dela. Não queremos deixar de desfrutá-la. Ilumina o coração daqueles que me assistiram, daqueles que vão me assistir talvez daqui a 1 mês, 2 meses, anos, se Jesus não estiver voltado. E que essa palavra produza salvação no coração de muita gente. Enquanto, meu Deus, aguardamos a volta do teu Filho, manifesta misericórdia sobre os doentes, curando-os, os desempregados, aprovisionando-os, os desesperados, consolando. Mas, sobretudo, Senhor, nos lembra da importância de crermos no teu Filho Jesus, para termos a nossa vida eterna assegurada. Oramos e já te agradecemos, pois teu é o reino e a glória para sempre.